aqui hoje, ó Pai. É no nome de Jesus que eu peço a Ti e agradeço. Amém. Amém. Obrigado. Confesso aos irmãos que eu tentei por algumas vezes, eu falei, acho que não vai ser esse o sermão, mas Deus tem confirmado que sim, que é este o sermão. Então nós vamos prosseguir com o tema ligando nossas finanças com o reino de Deus. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 35. Este é um mês dos jovens. E eu agradeço a Deus por estar abrindo este mês pregando, porque teremos no terceiro domingo a nossa missionária Sônia falando, agendem, e no último domingo o nosso professor Marco, que estará pregando, estará fechando o mês dos jovens. Êxodo 35, no verso 4, diz assim: disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente atrará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou: o tabernáculo com sua tenda e a sua cobertura, os seus ganchos, suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas, as suas bases, a arca e seus varais, o propiciatório, o véu do reposteiro, a mesa e seus varais e todos os seus utensílios, e os pães da proposição, o candelabro da iluminação e os seus utensílios e as suas lâmpadas, o azeite da iluminação, o altar do incenso e os seus varais, o óleo da unção, o incenso aromático, o reposteiro da porta à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e a sua grelha de bronze, e os seus varais e todos os seus utensílios, a bacia e seu suporte, as cortinas do átrio, suas colunas, suas bases, o reposteiro da porta do átrio, as estacas do tabernáculo, as estacas do átrio, as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo coração o moveu, e cujo espírito o impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o serviço, e para vestes sagradas. Vieram homens, e que coisa linda, que é a primeira vez que se fala nisso na Bíblia. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Fico aqui. Pai, a tua palavra, em nome de Jesus,
que o Senhor possa falar ao nosso coração, à nossa mente. E sabemos que a tua palavra é uma palavra transformadora, e que ela seja transformadora nesta noite em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. É sempre um desafio, pelo menos para mim, falar sobre finanças. Quanto mais hoje, que os falsos profetas, os falsos mestres, estão se proliferando como ratos. É difícil. Nunca se deturpou tanto esta área como tem se deturpado nos últimos anos, nas últimas décadas. Mais precisamente de uma forma muito forte nos últimos 40 anos. Eu venho acompanhando, eu sempre, desde a minha juventude, eu acompanhei e venho acompanhando movimentos pentecostais, neopentecostais, independente de religião. E ontem nós estávamos falando sobre isso aqui, o Marco, e ainda eu pedi a palavra no momento de bate-papo. Eu falei, não se fala, aqui nós não falamos de religião, aqui nós falamos da palavra de Deus, que é a verdade. Então nunca se deturpou tanto a palavra de Deus como agora. Nunca se usou tanto a palavra de Deus para benefício próprio de grupos e mais grupos. Hoje, o professor Alexandre estava falando do termo auto, como é que é? Autoapóstolo, como é que é o negócio? Pai-póstolo. 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 Então temos pai-póstolo, temos apóstolos, temos patriarcas, não é? Nós temos bispos, temos não sei mais o que e não sei mais o que, todos atrás de títulos, todos atrás de vaidade, todos atrás de dinheiro. Por isso é difícil falarmos de dinheiro, é difícil falarmos de finanças, mas eu preciso falar com os irmãos, porque a nossa igreja está mudando. A nossa igreja, os ventos são outros. Deus está trabalhando neste lugar. Deus está transformando este lugar. Deus está fazendo uma varredura neste lugar. E quem sou eu para dizer, Senhor, não faça isso? Tenho procurado ser obediente. Não estou preso a sistema. Não estou preso a cargos. Não estou preso a ninguém. Eu estou preso a Jesus. Portanto, o que está acontecendo aqui é uma visita do Espírito Santo sobre este lugar. E eu quero conclamar você nesta noite a entender que ligar as nossas finanças com o reino de Deus é o primeiro degrau que você tem que entender. Porque quando você entende isso, você entende tudo. Se você entender isso, você vai entender tudo o que acontece ao seu redor. A palavra de Deus, eu gostei muito desse termo, coração disposto. O coração disposto é algo que está muito difícil hoje em dia, dentro das igrejas. O coração está disposto. O que é um coração disposto? Coração disposto é um coração desejoso. É um coração que se volta para alguma coisa. É um coração que quer alguma coisa. E as pessoas quando entram na igreja hoje, ou nas igrejas, por causa desses profetas e mestres, que se proliferam como ratos, e estão aí, para que vocês possam ver pela televisão, e eu digo a vocês, que eu vou dizer, eu não posso recolher, são ratos, porque fazem o povo errar, deturpam a verdade de Deus, e por causa disso, pessoas deixam de ser abençoadas. Esta é uma estratégia diabólica, para que você não entenda essa ligação, para que você não experimente a transformação na sua vida.
As pessoas, como eu estava dizendo, entram nas igrejas à procura de algo, geralmente de cura, geralmente de prosperidade. Elas vão atrás de tudo dentro das igrejas, menos de Deus. As pessoas não querem Deus. Nós estamos vivendo os últimos dias. Se você ainda não entendeu, eu quero que você entenda que nós estamos vivendo os últimos dias, e a Bíblia é muito clara. A palavra de Deus nos dá tudo aquilo que precisamos saber. Não há nada encoberto para você e para mim. Portanto, você que tem o livro, e ontem foi falado isso, eu repito, você é indesculpável. Não tem desculpa para você. Se você não leu, é porque você não quer ler. Se você leu e não entendeu e não procurou saber o que é porque você é displicente. É porque o seu coração não está disposto a querer Deus. O seu coração não está disposto, ele não deseja Deus. O seu coração, ele não está voltado para Deus. E a função do pastor, a função deste que vos fala, é levar vocês a quererem Deus, a desejarem Deus, a se dispuserem a servir a Deus. Eu digo para todos os meus amigos, eu não negocio a palavra de Deus com nada e com ninguém. Eu sei que Deus me trouxe aqui. Deus confirmou-me aqui. E aqui estou. E Deus está trazendo pessoas para compor algo que Ele vai fazer. Não é que Ele quer fazer, Ele vai fazer. Agora eu convido você, nesta noite, a pegar o bonde. Na minha época era bonde, né? Eu sempre gostei de andar de bonde. Era uma delícia. Mas eu convido você a pegar o metrô, o trem. É um trem rápido, porque o trem está passando aqui. E você tem uma responsabilidade enorme naquilo que Deus quer fazer aqui. Você tem uma responsabilidade enorme. Estava conversando com o pastor Isaías agora, antes do culto. Nós não podemos ter lugares vagos aqui. Nós temos que estar com essa igreja cheia. E essa responsabilidade é de você que me ouve. Você que conhece a Jesus. Você que ouve, você que está. Tudo que está acontecendo aqui, a escola dominical, porque passaram por aqui ratos, passaram por aqui pessoas que ensinaram de forma errada como lidar com finanças, informando inclusive que o dízimo não é bíblico. Verdadeiros ratos, servos de Satanás, enganando o povo e fazendo com que o povo não saiba para onde vai. O que eu faço agora? E agora? O que eu vou? Não faço. Espírito de engano. Isso está cheio nas igrejas. Portanto, eu quero que você entenda uma coisa. Em toda a Bíblia, os crentes são estimulados a trazerem contribuições para a obra de Deus. Eu acabei de ler com você um pouco do que aconteceu quando o Deus convocou Moisés para conversar com o povo, porque a construção do tabernáculo e tudo que estava acontecendo ali, aquela coisa maravilhosa ali em pleno deserto, Deus conclamou o povo. E olha o que aconteceu ali. Em toda a Bíblia, os crentes são estimulados a trazerem contribuições para a obra de Deus. Em alguns casos, há uma disposição tão grande para contribuir, que é preciso dizer ao povo que não traga mais. Eu espero chegar nesse ponto aqui. Eu espero ver isso aqui neste lugar, na Vila Guilhermina. Porque se isso acontecer aqui, nós teremos aqui, mas vamos derrubar o templo. Que nada, gente. Não vamos perder tempo com essas coisas. Perder tempo com construção. Nós temos que perder tempo com vidas. Investir em vidas. Termos aqui 3, 4 cultos. Não tem problema. Mas que venham pessoas para receberem Jesus, para serem discipuladas de forma correta.
E isso vai acontecer se nós entendermos aquilo que Deus quer conosco. Um exemplo que eu acabei de ler para vocês, muito forte nesse sentido. Deus falou com Moisés para dizer ao povo que trouxesse ouro, prata, bronze, madeira, tecido e muitas outras coisas para a construção do tabernáculo, lá no deserto. O povo trouxe com tanta generosidade que havia uma abundância tal que os construtores disseram a Moisés: abra lá em Êxodo 36:5. Abra lá em Êxodo 36:5. O que disse lá? Os construtores vieram até Moisés. Olha o que aconteceu. Os construtores vieram a Moisés e disseram: olha, o povo está trazendo, Moisés, mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então Moisés ordenou: nenhum homem ou mulher deverá trazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Gente, se isso acontecer aqui, não vamos precisar mais aqui, então nós vamos mandar para fora, vamos mandar para missionários, vamos para cima do inferno. Porque a ordem da Bíblia, que nós temos que resistir, e uma igreja só resiste quando ela avança. O que está acontecendo hoje é que as igrejas nós temos que resistir. Então, nós vamos resistindo. Vamos resistindo. Resistir não é recuar. Resistir é fazer de tudo. Vai, vamos indo. Aquela artilharia na frente, os escudeiros na frente. Vamos. A igreja resistiu. A igreja resiste até hoje. O que nós podemos fazer se entendermos isso? Mas eu vou chegar lá, porque eu tenho algo para dizer para você nesta noite, para você levar no seu coração. Por que tanta insistência em toda a Bíblia para que os crentes contribuam para a obra de Deus? Essa é a pergunta que você talvez nunca tenha feito para você. Por que há tanta insistência, a despeito de ensinos errôneos? Até livro editaram. Está repreendido em nome de Jesus. Que Deus o repreenda por uma atitude insana. Pessoas que fazem isso. Por que tanta insistência em toda a Bíblia para que os crentes contribuam para a obra de Deus? Eu quero dizer para você que me ouve: Deus não precisa de você. Deus não precisa das suas dádivas. Deus é o dono do ouro e o dono da prata. Aí vem aqueles caras de plantão: o meu Deus é o dono do ouro e da prata. Não é verdade? Você não ouve muito isso? O meu Deus é o dono do ouro e da prata. Está falando da boca para fora. Não sabe nem o que está falando. Porque você não precisa falar: o meu Deus, Ele é. Você não precisa falar isso. Ele é dono do ouro e da prata. Ele não precisa de você. Ele não precisa das suas dádivas. Não é porque Deus não tenha outras possibilidades de prover a sua obra com recursos materiais. Deus move da forma como Ele quer. Não esqueça disso. Certamente a razão maior é esta aqui que eu vou te dizer agora. Deus quer nos abençoar. E por isso Ele ordena que nós ofereçamos para a sua obra os dízimos e as ofertas e as primícias. Por quê? Porque quando você traz o recurso material para a obra de Deus, presta bem atenção nisso. Presta muita atenção nesse negócio que eu vou te falar agora. Quando você traz o seu recurso material para a obra de Deus, quando você traz o seu dízimo, quando você traz a sua oferta, tudo aquilo que fica nas suas mãos é ligado com o reino de Deus. Você sabia disso? Quantos sabiam disso? Levanta a mão. De verdade.
Quantos não sabiam? A maioria não sabia. Então agora você é indesculpável, porque agora você sabe. Se você traz aqui, você vai no gasofilácio, você deposita o seu dízimo na casa do Senhor, e esta igreja, você sabe, você conhece o pastor desta igreja, você sabe que nós damos, você sabe que nós ajudamos. Nós não somos espíritas que buscam conquistar a salvação. Nós somos crentes que sabemos que a salvação é pela graça, não por aquilo que fazemos. A salvação não é algo para ser conquistada, ela já foi conquistada na cruz do Calvário, por Jesus Cristo, o meu Salvador e o meu Senhor. Portanto, isso não é negociável, isso é conversa diabólica. Portanto, eu quero que você entenda uma coisa: quando você traz o seu dízimo, a sua oferta e deposita com o coração disposto, de coração, você, na verdade, tudo aquilo que fica na sua mão, tudo aquilo que você poderia dizer, que essa palavra não é a palavra correta, mas é a palavra que vem na nossa mente, na maioria das pessoas, tudo aquilo que sobra, não, tudo aquilo que Deus deixa nas suas mãos, nós estamos falando de 90%, os 90% que fica na sua mão, é ligado com o reino de Deus. Assim, quando você traz o dízimo para a obra, ao levar as ofertas, ao levar as primícias, é estabelecida uma corrente de bênção, uma corrente de vitória sobre o que você retém. Esta é a verdade de Deus, não o que os ratos pregam por aí. Esta é uma verdade bíblica, e se comprova a verdade bíblica. Eu não estou falando da boca para fora, eu estou falando daquilo que Deus faz e que a sua palavra diz que Ele faz. Portanto, quando você faz isso, essa corrente é estabelecida. Você sabia disso? Acho que você nunca ouviu isso, né? Há uma corrente. Eu precisava pregar sobre isso. Eu vou chegar em Jesus, porque eu sempre gosto de colocar Jesus, porque Jesus está em tudo isso. Vou chegar lá. Mas aqui, essa corrente de bênção e de vitória na tua vida, sobre o que você retém. Os recursos em suas mãos são abençoados. Muitos de nós não somos abençoados porque somos infiéis. Procuramos nosso próprio deleite, tomamos decisão sem consultar a Jeová, e depois, Senhor, nos ajude, Senhor, a passar por este vale. É isso que a gente faz. É isso que a gente faz. Eu não vou dizer que nós não passamos por dificuldades. Seria uma irresponsabilidade, uma insanidade da minha parte falar uma coisa dessa para você. Eu tenho empresa e já passei por muitas crises e momentos dificílimos. Vocês estão olhando para um homem que não era dizimista. Eu não era dizimista, tá? Até um dia que um pastor Davi Gomes, eu estava na Igreja Batista do Brás. Tudo começou com o pastor Hélio Schwartz Lima. Chegou para mim e falou: Isidro, rapaz, eu tenho um negócio para te falar. Eu estou vendo aqui que você é um jovem tão promissor. Você trabalha em tantas coisas aqui na igreja, mas você não dá o dízimo, meu filho. Isso que eu não fiz ainda com ninguém, né? Não chamei nenhum jovem aqui e nenhum membro da igreja. Fala: por que você não dá o dízimo? O pastor Hélio fez isso comigo. Cheguei em casa, a minha esposa, o Marco me conheceu muito bem. Quem esse homem pensa que é? Para falar assim comigo? Eu sou Isidro, como é que ele pode falar comigo desse jeito, me cobrando dízimo? E fui. A Lucimara não falava nada, a Lucimara sempre uma santa. Graças a Deus por isso. A Lucimara ouvia, e eu creio que ela ficava só: Senhor, converte este homem. Sabe por quê?
Porque para você tornar-se um dizimista, você precisa se converter. Sabia disso? Eu não era convertido nisso. Eu sabia que Jesus era meu Salvador. Aos 9 anos fui lá, me batizei, recebi Jesus na minha vida. Mas a minha vida ficou naquela vidinha medíocre, sabe? A maioria dos crentes vivem uma vida medíocre. Eu vivi uma vida medíocre, pai de 2 filhas, medíocre. Era a minha vida, do que eu estou falando da minha vida para vocês. Até o dia em que eu estava na Igreja Batista do Brás, pastor Davi Gomes pregando. Irmãos, não me sei o que aconteceu, eu fui ali, eu estava sentado como a Lucimara está aqui, o homem estava no púlpito e o homem só pregava assim. Eu falei, esse homem está pregando para mim. Esse homem está pregando para mim. Mas foi tão profundo aquilo, que o meu coração, ele começou a ficar disposto, começou a haver uma mudança na minha postura. Agora pensem vocês que foi fácil eu dar o dízimo? Pensem, jovens, que foi fácil o Isidro dar o dízimo? E foi, que é isso? Que isso, pai, eu vou dar o dízimo, vou dar. E eu, até que eu cheguei com Deus em oração, eu falei, Senhor, eu nunca fui dizimista, mas Senhor, me ajuda, muda a minha vida, muda o meu ser, porque eu sei que eu preciso fazer, mas eu não consigo. O diabo não quer que você dê. O que o diabo não quer? O diabo não quer que você ligue as suas finanças ao reino de Deus. Está entendendo isso? Quando eu comecei a dar o dízimo, Daqui a pouco, eu comecei a sofrer alguns ataques do adversário. Mas em oração. Senhor, me ajuda. E me dispus a servir. Eu me dispus a mudar. Eu quis, Deus. Eu quis essa mudança na minha vida. Eu escolhi, porque você tem livre-arbítrio. É você que escolhe servir ou não servir. É você que escolhe ligar ou não ligar tudo aquilo que envolve a sua vida a Deus ou não. Você escolhe isso. Acreditem, comecei. Daqui a pouco foi dando um negócio comigo. E eu falei, Senhor, daqui a pouco eu não estava dando 10%, eu estava dando 20%. Estou falando da minha vida para vocês. Hoje, eu não sei quanto eu dou. Não sei, Ronald. Ronald é nosso tesoureiro. Eu não sei. Eu não faço mais conta. Simplesmente o Ronald sabe disso. Eu coloco entrada e saída, Isidro e Lucimara. Entrada e saída, Isidro e Lucimara. Eu não tenho nada que é meu. Tudo meu está ligado ao reino. Tudo que vem na minha mão, Senhor, multiplica. Nós temos que entender o milagre da multiplicação. O azeite não vai faltar, o pão não vai faltar, o peixinho vai multiplicar. Você tem que experimentar isso. A palavra de Deus diz, o amor tudo sofre. Eu sofro porque eu quero que vocês experimentem essa delícia. Eu quero que vocês experimentem essa vitória. Eu quero que vocês experimentem algo sobrenatural de Deus na vida de vocês. Eu quero isso para vocês. Sabe por que eu quero? Porque Deus quer para vocês. E eu estou falando aqui como um representante de Deus neste momento com vocês, para alertá-los. Quando você leva o dízimo para a obra de Deus, a levar as ofertas, as primícias, os seus recursos, o recurso que fica na sua mão é tudo abençoado. Por isso muitas vezes nós falamos, mas não sobrou nada. É claro que não sobrou nada. Você escolheu administrar a sua vida. Experimenta. Eu fiz um negocinho aqui, sobrou o quê? Eu ganhei R$100. Primícia é isso. Vou ensinar para vocês o que é primícia agora. Eu ganhei um bico, fiz um bico, ganhei R$100. Aquilo não estava previsto. A primícia é você pegar, opa, pum, já tirei R$10. Mas
R$10. É no bruto. Isso chama-se primícia. Isso é primícia. E Deus está vendo o teu coração disposto. Opa, dá um tempo. Eu estou vendo aquele jovem ali. Eu abri uma porta de emprego para ele. E eu dei para ele aquilo que ele não tinha, aquilo que ele não merecia, mas eu presenteei ele. Portanto, Senhor, obrigado, a primícia é tua. Mas vai faltar? Não vai faltar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É só você estar com o coração disposto, escolher estar disposto diante de Deus. É você e Deus, não é você e o pastor, não é você e o diácono, não é você e a sua mãe e seu pai, é você e Deus, porque você vai comparecer diante do tribunal, não com mamãe, com papai, com ninguém, é você. Por isso, eu quero dizer para você, eu não quero me prolongar, tenho mais para falar. Você nunca encontrará um crente fiel que esteja arrependido de ter contribuído para a construção de um templo, de um seminário, de uma casa-lar, como tem tantos projetos. Você não vai sair, você não vai. E de ter ajudado financeiramente na evangelização, na recuperação de dependentes químicos, na assistência a órfãos, na preparação de obreiros. O crente fiel sempre se mostrará muito satisfeito e feliz, pois certamente ele terá experimentado a bênção de Deus sobre as suas finanças. Eu quero nesta noite dizer para você, eu quero que você seja abençoado. Eu disse para Deus, eu demorei para receber uma bênção de Deus 25 anos. Há uma bênção que eu já pedi a Deus, e eu nem fiz as contas ainda, viu, irmãos? Mas eu falei, Senhor, eu quero viver com 10%. Eu quero viver com 10% e 90% é teu. Eu quero só me deixar 10% para eu poder viver. Irmãos, você já leu sobre a multiplicação dos pães? Quem já leu aqui? Levanta a mão. Quem já leu aqui sobre aquela viúva que o filho e elas iam ali comer e depois iam ficar dentro de casa e esperar morrer? Quem já leu isso aí? E aí, o que o profeta mandou ela fazer? Vai lá, faz um bolo para mim, um pão, traz a água para mim. Ela podia ter falado, pô, dá um tempo, o senhor está pedindo para eu dar só o que eu tenho? Eu só tenho isso, eu vou morrer. Vai lá e faz conforme eu estou te falando. Ela falou, conforme a tua palavra, eu vou fazer. O coração dela se dispôs. Ela fez. Vai lá, pede muita vasilha. Tudo que você puder de vasilha, você pede. Tudo que você puder, pede. Ela tinha uma botijinha, imagino eu, uma botijinha assim. E vai enchendo. Gente, eu fico imaginando aquela mulher com aquele filho. Trabalharam, hein? Deram duro. Eu acho que foi uma jornada de mais de 8 horas de serviço. E sem hora extra. Não ganharam hora extra não. Certo? Até que acabou tudo. Quando ela disse não tem mais vasilha, o azeite fez o quê? Cessou. Vai, vende tudo, paga as tuas dívidas e vive com o resto. Vive com aquilo que eu estou te dando. Estou te dando tudo. Você vai pagar as tuas dívidas e ainda você vai ter dinheiro para viver. Eu não consigo imaginar, mas eu tenho certeza que Deus deu muito dinheiro para aquela mulher e para aquele menino, para aquele filho. Muito. Esse é um dos milagres que eu mais gosto da Bíblia. Eu quero que você experimente esse milagre. O que você tem, não esqueça que não é teu. A segunda razão para tanta ênfase nas Escrituras, para que o crente ofereça sua contribuição para a obra de Deus, é que a semeadura é o único caminho para a colheita. Uma coisa óbvia. Este é um princípio do reino de Deus também.
Isso é uma coisa tão certa, tão lógica, que não precisa ser provada, certo? Não precisa ser provada. Já está comprovado. É uma lei da natureza. Para você colher, é preciso fazer o quê? Semear. O arroz que você come, e olha que um arroz e feijão é gostoso, né? O arroz e o feijão que a gente come. Hoje na hora do almoço eu pedi uma salada bem gostosa, tal. A salada, as hortaliças que você come, nós só temos isso porque alguém semeou, alguém plantou. Graças a Deus pelo agricultor que semeia sempre e continua semeando. Por isso você tem comida na sua casa. Você pode comer, está tudo bonitinho, tudo industrializado. Você vai lá, pá, o arroz, o feijão, pá, você vai pegar a carne, já está tudo pronto. Tudo à disposição nos mercados, nas mercearias, nas feiras livres. Se não fossem os agricultores, e se não fizessem a semeadura, não haveria comida para a gente comprar. Isso é óbvio. Portanto, meus irmãos, Deus nos convida a semearmos na sua obra. E Ele nos promete que abrirá o céu sobre nós, que nos fará prósperos. Esta mensagem é uma mensagem verdadeira que eu estou falando para você hoje. Não é a mensagem dos ratos. Porque a palavra que eu comecei aqui é que você tem que dispor o seu coração a querer Deus, a desejar Deus. Como em todas as outras áreas da vida, aqui também a semeadura trará a bênção da colheita para nós. Jesus, o nosso Salvador e o nosso Senhor, Ele nos estimula a semear. Está lá em Lucas 6,38, abre lá. Eu estou terminando já, tá? Olha o que ele está dizendo lá. Quem está dizendo? Não é nenhum rato que está dizendo isso. Não é nenhum falso profeta, falso pastor. É Jesus que está dizendo isso. Deem e lhe será dado. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Numa outra oportunidade eu quero falar sobre cada palavra dessa aqui. Não vai ser hoje que não vai dar tempo. Mas Lucas 6,38. O que Jesus está falando aqui? Ele está dizendo para você ligar suas finanças com o reino, com Ele. É isso. Deem e lhe será dado. Não é o ditado popular e diabólico, é dando que se recebe. É diferente. Ele sempre é um enganador. Sempre coloca as coisas de uma forma muito bonitinha, mas é um ordinário. Portanto, deem e lhe será dado. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Isso é uma promessa. Eu quero fazer uma pergunta para você. Talvez você esteja com dívida em banco. Talvez você tenha um sonho que você não consegue realizar. Talvez você tenha algum projeto que está paralisado por decisões que você tomou precipitadamente, na inocência, talvez até na ignorância, por não consultar a palavra, por não se dispor diante do Senhor. Mas eu quero dizer para você nesta noite, e eu quero desafiar você nesta noite: você quer aplicar essa promessa na sua vida? Eu não sei, o meu dinheiro é tão bom, ele é tão valoroso, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho que viver minha vida, a vida passa tão rápido, eu tenho que viver minha vida, eu tenho tanto para fazer. Eu estou fazendo uma pergunta para você: você quer receber essa promessa de Deus na sua vida? Pare de chorar pelas coisas que passaram. Pare de chorar pelos erros. Pare de chorar por tudo aquilo que aconteceu de errado na sua vida. Muita coisa que aconteceu de errado na sua vida é culpa sua. Muita coisa que aconteceu na sua vida também não é culpa sua. E eu explico. Há muitas coisas que acontecem. Você faz tudo direito. Está tudo certinho. Você não fez nada errado. E vai lá o governo e decreta um negócio e bom, acabou com você. Pronto. Isso não dependeu de você. Isso não dependeu de você.
Você fez tudo certo. Mas há uma coisa que eu quero dizer para você. Quando você coloca tudo no altar, as coisas se revertem, porque Deus cuida de você. Você não precisa ganhar 15 mil reais, 20 mil reais. Você pode ganhar 1.000 e você pode viver como um cara de 15. Acredite no que eu estou falando. É minha vida. Eu estou falando da minha vida. E eu não sou enganador. Semeie o dízimo. Eu desafio você a semear o dízimo, semear a oferta. Eu desafio você a fazer uma coisa de louco. Desafio a você a semear as primícias. Está lá o seu lerite. Está lá. Dízimo, primícia. Não é a quantidade, meus queridos. Não se preocupe com quantidade. Lembre-se da oferta da viúva. É o coração estar disposto. Sacou o negócio aí? Pegaram? O negócio não é a quantidade. Você pode ter um cara que vai depositar 15 mil reais aqui nesse gasofilácio. E tem um cara que pode depositar 10 reais. Os 10 reais serão multiplicados. Deus vai abençoar tudo que está aqui. Mas aquele que dispôs nos 10 reais, terá a multiplicação do azeite na vida dele. Percebem isso? Porque ele dizimou a primícia. Não é dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. É a oportunidade que Deus quer te abençoar, para você entender e experimentar. Nós estamos falando de transformação da mente. Eu não posso pregar outra coisa. Estou pregando algo de transformação. Portanto, termino aqui. Semeie uma roupa, semeie um par de sapatos, uma compra de supermercado, semeie uma caneta, semeie um cartão. Se você puder, semeie um computador. Se você puder, e eu conheço irmãos que já semearam até carro, terreno. Tem tanta coisa que acontece, gente. E quem está falando isso aqui é a palavra de Deus. Lucas 6,38. Não é rato que está falando, é a palavra. Porque quem usa isso aqui, usa para o seu próprio benefício, para depois ficar andando de BMW ou de Mercedes-Benz, carro de último tipo, com segurança, e ainda chega de óculos escuros, com um chapéu, e fala, Deus tem a cura, não sei o quê. Tudo mentiroso, tudo mentira. Tudo mentira, e o povo vai lá e dá. Sabe o que é isso? Espírito de engano, porque eles não estão atrás de Deus, estão atrás de ganhar mais. É dando que se recebe. Essa é a política daí de fora. A política da palavra de Deus é: deem e lhe será dado. Puxa vida. Deem e ser-lhe-á dado. Nós não estamos falando só de dinheiro aqui. Me deem mais 5 minutos. Nós estamos falando aqui da sua saúde. Nós estamos falando aqui da paz de espírito. Nós estamos falando aqui do seu lar. Nós estamos falando aqui dos relacionamentos. Nós estamos falando aqui de namoro. Nós estamos falando aqui da escolha da pessoa certa para você ter com você, para você namorar, para você formar uma vida. Nós estamos falando aqui de relacionamento de casais que às vezes mal se olham. Nós estamos falando aqui, esse versículo é muito profundo, muito poderoso. Deem e ser-lhes-á dado. Boa medida. Deus dá a boa medida para todos nós em todas as áreas. Recalcada, sacudida, transbordante. Jesus disse, isso será dado para vocês. Oh Jesus, que o Senhor possa abrir a mente de cada irmão, cada irmã nessa noite aqui, para entender isso, e para aplicar, e para começar a praticar. Sede não somente ouvintes da palavra. Quem já ouviu isso aqui? Quem já leu isso? Mas sede praticantes. Poxa, é verdade. Bacana. O adversário, quando vem, ele fica ouvindo a palavra, né? E quando a gente não confronta, como a palavra nos confronta, às vezes nós temos aquelas mensagens bonitas, né? Eu fico imaginando o adversário.
Esse cara prega muito, meu, puxa vida, olha que palavra, que palavra. Aquelas mensagens de autoajuda, não é? Que coisa bonita, muito bom isso, que bacana. Olha, isso vai longe, hein? Essa igreja, ó. Agora vai confrontar. Isso está incomodando o diabo. Porque na hora que ele sabe que você tiver consciência disso, você será um vitorioso. Você crê nisso? Eu desafio você a se tornar um dizimista, assim como um dia eu me tornei um dizimista. E eu quero dizer para você o seguinte: eu quero desafiar você a orar. Lá vem eu de novo, né, com a oração, né? Lá vem o Isidro de novo com a oração. Eu quero desafiar você a orar nesse momento. Se você quiser orar sobre isso, se você entendeu, e eu vou dizer uma coisa para você que me ouviu aqui. Eu tenho para mim que todos vocês entenderam. Todos. Só que tem um detalhe. Entender é uma coisa, aplicar é outra. Eu entendi quando o pastor chegou para mim e falou: você não é dizimista. Eu falei: quem você pensa que é para falar desse jeito comigo? Na verdade, um tonto. Na verdade, um tonto. Depois que eu experimentei tudo isso, a minha vida é outra vida. A minha vida não é mais a minha vida. Eu estou crucificado com Cristo. E eu tenho que ser crucificado todo dia, porque a minha carne não presta. Eu não presto. Nada em mim é bom. Deus diz que nada em mim é bom. Então eu tenho que ser crucificado todo dia. O meu eu tem que ser crucificado todo dia. O meu vaso tem que ser quebrado e ele tem que ser refeito, para que seja sempre um vaso de honra. E quando acontece isso com a gente, o que acontece com a gente? Começam a acontecer os milagres. Deus começa a operar na nossa vida de uma forma diferente. E eu quero aqui dizer para você o seguinte: ore a Deus agora. Abaixe sua cabeça. Se você vai repetir diante do Senhor, ou se você quiser falar alto, eu gosto muito disso. Ore a Deus agora e diz: Senhor, aumenta a minha semeadura. Preciso semear mais. Coloque mais sementes em minhas mãos. Senhor, quero semear mais. Quero que Lucas 6,38 se cumpra na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Sabe o que a palavra diz para você? Prepare-se. Prepare-se para colher, colher, colher. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. E sabe a maior semeadura que você pode fazer? E eu vou desafiar você e termino aqui. Senhor, coloque pessoas no meu caminho, não crentes, para que eu possa trazer à igreja. Ore por ele. Ore por seu amigo, por sua amiga. Ore por aquela pessoa que você gosta de conversar, que você tem apreço por ela, e fala: Senhor, coloca essa pessoa no altar do Senhor. Senhor, eu quero convidar fulano de tal para que venha à igreja comigo. Senhor, toca no coração dessa pessoa, em nome de Jesus. Senhor, por favor, vai lá, vai aonde eu não posso ir, e prepare-se para colher, colher e colher, porque Deus quer salvar vidas. Deus quer lotar essa igreja. Deus quer que tenhamos aqui pelo menos 3 cultos. Deus quer. Você quer? Você crê? Então vamos trabalhar. Vamos semear. Amém? Deus abençoe.